Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com cada um de nós. Alegria o meu coração de rever os irmãos, como o reverendo Sérgio Lima acabou de dizer, conhecer outros irmãos. É bom saber que o Evangelho continua crescendo e avançando e Deus tem usado para a honra e glória do seu nome essa amada igreja. Eu estou muito feliz de estar aqui, quero agradecer ao reverendo Sérgio Lima e ao conselho da igreja pela deferência, pelo convite para participar das comemorações do centenário da Igreja Presbiteriana da Lapa. Eu sei que vocês já ouviram e ouvirão de todos os pastores que passarão por aqui este ano, mas ainda que agosto esteja um pouquinho longe, parabéns, Igreja Presbiteriana da Lapa, pelo seu centenário. Que bênção! Este é o dia que o Senhor fez, e nele nós devemos nos alegrar. E nele nós devemos nos regozijar. Como tem alguns irmãos aqui que não me conhecem, aqueles que já me conhecem vão me perdoar, mas eu vou recapitular um pouquinho da minha história. Eu fui apresentado nessa igreja com a minha mãe e os meus irmãos no ano de 1984. Não para servir a Deus na Igreja da Lapa, mas em uma de suas congregações, hoje a Igreja Presbiteriana do Jardim Mutinga. Naquele ano, a Igreja da Lapa estava celebrando 60 anos. Já se passaram 40 anos. Muitas outras coisas aconteceram na minha vida nesta amada igreja. No dia 19 de setembro de 1992, eu me casei com a Rosângela nesta igreja. No dia 9 de dezembro de 2000, eu fui ordenado pastor nesta igreja. E aprove ao Senhor de aceitar o convite do nosso querido amigo e saudoso reverendo George Canelhas e pude fazer parte do colegiado dos pastores dessa igreja no período de 2019 a 2021. Foi nesse período, em 2020, que eu conheci o reverendo Sérgio Lima, conheci depois o reverendo Alberto também, que estávamos na transição, o reverendo Robert, reverendo Henrique, e fizemos um trabalho gostoso naquele ano, ainda que foi um tempo atípico para a vida da igreja, por conta da pandemia. Mas eu sou grato a Deus, por esse tempo em que Ele me concedeu de participar de um pouquinho da história dessa igreja. Então eu sempre falo àqueles que me perguntam dessa caminhada, deste amor. E recentemente, conversando com um amigo, um pastor, ele disse, na época, Gil, eu acho que você aceitou o convite do reverendo George, foi mais com o coração do que com a razão. E eu disse, eu acho que foi. Porque no dia que o reverendo George me ligou, compartilhando que o reverendo Wagner Zanelato estava em tratativas com a igreja de Vila Pompeia, e ele queria me convidar para vir para o lugar do reverendo Wagner, eu nunca fiz isso, mas naquele dia eu peguei e fui comprar alguma coisa que a Rosângela precisava para terminar a comida da noite, e eu fui a pé, porque eu precisava andar. Eu não acreditei no convite. Eu voltei, conversei com a minha esposa e falei, ora amor, se for a vontade de Deus, você trabalhará com o reverendo George. Ele disse na época, filho, eu não estou mais nos meus melhores dias, mas estou muito feliz que você veio trabalhar comigo. É uma bênção estar aqui com vocês. Que Deus abençoe essa amada igreja e que vocês continuem crescendo para a honra e glória do nosso Deus. Ele não pediu e nem me autorizou, mas eu vou quebrar o protocolo, pois eu me acerto com ele. Mas eu queria pedir que você fechasse os seus olhos. Eu quero louvar a Deus com um cântico. Feche os seus olhos. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus.
Dar-te-ei graças, ó Senhor, Rei meu, de todo meu coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Amém. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Nós faremos a leitura deste capítulo em partes. À medida em que eu for expondo esse texto, eu vou convidando a igreja para fazer a leitura comigo. Então, todas as vezes que eu mencionar um trecho desse capítulo, a igreja lerá em conjunto comigo. O tema da mensagem nessa noite é este: é tempo de recordar para jamais esquecer. Vocês podem repetir comigo? É tempo de recordar para jamais esquecer. Só vocês agora. É tempo de recordar para jamais esquecer. Essa igreja, ela tem uma linda história. Um dia, Deus trouxe um missionário, Willis Banks, e temos Banks entre nós ainda, louvado seja Deus. Nos anos de 1918, ele chega nessa cidade, neste bairro. E junto com a Igreja Presbiteriana Unida, começa um trabalho neste bairro. Não aqui onde estamos, na Rua Roma 465, mas numa casa na Rua George Smith. A Igreja Presbiteriana começa naquele dia, claro que ainda no seu tempo de ponto de pregação, de congregação, até o dia 22 de agosto de 1924, quando ela é organizada a igreja. É tempo de recordar, para jamais esquecer. Vamos ver os primeiros versos. Na verdade, eu quero ler este apenas sozinho, os demais todos lerão comigo, mas eu quero ler o verso 1 apenas agora. Deuteronômio 8. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu, sob juramento a vossos pais. O livro de Deuteronômio, irmãos, o quinto do Pentateuco, é um livro que, embora o seu nome, Deuteronômio, diga que é uma segunda lei, e esse título, então, nesse caso, está impróprio, porque, na verdade, as primeiras palavras do livro, lá no capítulo 1, verso 1, é que dão o título para este livro, essas são as palavras. Mas Deuteronômio não é uma nova lei, mas é a repetição da lei, a renovação da aliança que o Senhor havia estabelecido com o seu povo lá no Monte Sinai. Mas vocês conhecem a história de Israel, e o povo de Israel, por causa de murmuração, por causa de que era um povo de dura cerviz, e houve vários momentos na história da trajetória deste povo, saindo do Egito rumo a Canaã, em que Deus deixou claro para Moisés, que estava à frente daquele povo: eles não vão entrar na terra prometida. E por 40 anos, Israel peregrinou no deserto. Toda aquela geração que saíra do Egito pereceu no deserto, exceto 2 homens, Josué e Calebe. Então agora, quando este livro, ou essas palavras são dirigidas ao povo de Israel, não é mais para aquela geração.
É a segunda geração, os filhos que nasceram, muitos deles no período do deserto, é que estarão atravessando o Jordão e entrarão na terra prometida, porque os seus pais pereceram. Então a segunda geração é que está recebendo essa palavra. Este livro, ele é dividido por discursos. Nós temos 4 discursos de Moisés no livro de Deuteronômio. Ele, é claro, vai dar muita ênfase aos 10 mandamentos. E o texto que nós acabamos de ler está dentro do segundo discurso de Moisés. E o coração do livro de Deuteronômio se encontra no capítulo 6. Verso 4, quando Jesus também utiliza esta palavra no Novo Testamento, está escrito assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Se você quisesse encontrar um verso para resumir, sintetizar toda essa palavra do livro de Deuteronômio, é este verso que eu acabei de ler no capítulo 6. Também encontramos no livro de Deuteronômio as últimas disposições de Moisés como líder, quando Deus então o avisa: você não vai entrar na terra prometida. Você também prevaricou contra mim no aspecto de que eu pedi que você falasse à rocha, e você feriu a rocha 2 vezes. Arão também não entrou, Miriam também não entrou. Mas Deus diz a Moisés: prepara o teu sucessor. Josué fará este povo atravessar o Jordão e herdar a terra que eu prometi dar aos seus pais. Então, amados irmãos, nós encontramos também nesse livro, e aí entra uma grande polêmica, porque como pode alguém registrar o próprio dia da sua morte? Lá no final do livro de Deuteronômio você tem o último dia de vida de Moisés. Aí você diz: mas ele mesmo escreveu? E às vezes a gente tem uma dificuldade com isso, dizendo: então esse livro tem uma falha, porque se Moisés não é o autor humano desse livro, mas qual o problema, irmãos? Se talvez os 33 e o 34, um outro tenha fechado o livro, tenha registrado as últimas palavras e aquilo que aconteceu no Monte Pisga, quando o Senhor mostrou para Moisés de longe a terra prometida e falou assim: e aqui você fica. E até hoje é um grande mistério para nós, porque Deus sepultou Moisés naquele lugar e o sepulcro de Moisés nunca foi achado. Talvez Deus, na sua infinita sabedoria, diz: não vai dar certo se o povo de Israel soubesse onde está o túmulo de Moisés. Talvez seria o lugar mais visitado naquela região. Deus ocultou isso do povo. Mas Moisés é o autor desse livro, onde há uma repetição, uma ratificação, uma renovação da lei e dos mandamentos do Senhor. Mas quando chegamos agora, e eu quero sim agora te convidar para ler comigo no verso 2, e vamos até o versículo 10, nós vamos ver algo lindo, que neste capítulo particularmente Deus está fazendo com aquele povo, com aquela segunda geração. Por exemplo, a nossa igreja aqui está celebrando 100 anos. Teoricamente então, amados irmãos, vocês que pertencem ao rebanho de Jesus aqui na Igreja Presbiteriana da Lapa, neste tempo, vocês pertencem à 3ª geração dessa igreja. Se nós utilizarmos como base o parâmetro de 40 anos para cada geração. Então já estamos na 3ª geração dos filhos de Deus que foram separados por Ele para celebrar e para servi-lo nessa amada igreja, que celebra o seu centenário. Vamos ler juntos, do versos 2 ao versículo 10. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus.
Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Amém. É tempo de recordar. Deus está falando através do seu servo Moisés para essa segunda geração, a geração que adentrará a terra prometida. Vocês não podem deixar de olhar para trás e lembrar dos benefícios do Senhor. Nós já falamos, nós já lemos nessa noite o que a palavra de Deus nos diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E o que é que Deus está fazendo este povo recordar? Olha só, irmãos, Deus está mostrando coisas que nós conhecemos, é verdade, mas vale a pena dar a ênfase. Ele diz então no início do verso 2, recordar-te-ás, do quê? De tudo que eu fiz com você pelo caminho. E aí, irmãos, eu grifei aqui na minha Bíblia, e se fique à vontade se você quer sublinhar, grifar, mas alguns verbos. Ele diz aqui no versículo 2 que ele guiou o povo no deserto. Números capítulo 9, fala da nuvem. De dia era uma nuvem, à noite uma coluna de fogo, e aquilo era uma forma de dizer, eu estou com vocês. Deus não era a nuvem, mas Deus, aquela nuvem representava Deus ali. E o povo tinha que marchar quando a nuvem se erguia do tabernáculo. Quando ela parava, o povo tinha que armar acampamento, e assim foi. Deus guiou. A gente às vezes pensa, não foi Moisés? Não, Moisés era o servo. Moisés era o instrumento. Quem guiou o povo no deserto não foi Moisés, foi Deus. Mas claro que ele colocou à frente daquele povo um homem talhado por ele, forjado por ele, um homem que foi preparado para ser um faraó, quem sabe. Aprendeu toda a ciência egípcia, mas depois Deus o leva para o deserto, o desconstrói, o torna um pastor para cuidar do rebanho do seu sogro, e ali naquela experiência maravilhosa da sarça ardente, o Senhor o comissiona, o Senhor o chama. Ele até pensa em desistir, ele coloca tantas desculpas, mas Deus diz, é você, Moisés. E Moisés é o líder, mas Deus guiou. Recordar então isso. Recordar também que foi um período longo, 40 anos. E nesse processo, irmãos, Deus precisou fazer algumas coisas que Ele faz conosco ainda hoje. Ele humilhou o seu povo. Mas quando Deus nos humilha, é para o nosso bem. É para a nossa correção. Ele humilhou esse povo, provou esse povo no deserto, porque Ele queria saber se esse povo guardaria ou não os seus mandamentos. Muitos ficaram pelo caminho. Muitos não atentaram para os mandamentos do Senhor. Outra coisa que ele diz aqui, ele não só guiou, mas ele guardou. E ele fala no verso 3, ele te humilhou. E é estranho isso no primeiro momento, quando você diz assim, ele te deixou ter fome. A sensação de sentir fome, você já sentiu fome alguma vez? Eu sei que graças a Deus a gente pode falar assim, eu já almocei, já fiz um lanche da tarde, está batendo uma fominha aqui, mas você daqui a pouco vai resolver. Mas imagine alguém que está faminto, que não tem comida, que não tem nada, e de repente Deus provê o maná. Todas as manhãs o maná cai do céu. Aquilo trouxe um alvoroço no acampamento do Israel. O que é isso? Algo branco que eles colhiam com as mãos e depois colocavam a boca com um gosto de bolo de mel. E Deus orientou como eles deveriam fazer todos os dias. Deus fez a água brotar da rocha. Deus cuidou do povo. Então Ele está dizendo, recordem-se de tudo isso. Olha, Ele fala ainda mais. Ele vai falar, olha, a veste que você usava. Isso talvez para alguns que querem trocar todo ano de guarda-roupa ia ser um problema, né? Nunca envelheceu a tua veste sobre ti. Aquela que você saiu ou aquela que você ganhou, ficou no seu corpo. O seu pé não inchou. Eu cuidei de você, então eu quero que você se recorde disso. Deus está mostrando para aquela geração, os filhos dos seus pais que ficaram pelo deserto, eu guiei vocês, eu guardei vocês.
eu sustentei vocês, eu sou o provedor de vocês. E o que isso tem a ver com a Igreja Presbiteriana da Lapa? Tem tudo a ver. Porque é tempo de recordar, amada igreja. Não são 40 anos, mas são 100 anos. E há 100 anos Deus guia a história dessa igreja. Há 100 anos Deus está conduzindo o seu rebanho neste lugar. Em muitos momentos Ele nos humilhou aqui, para nos ensinar alguma coisa. Ele provou a nossa fé. Ele nos ensinou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amada igreja, vocês estão passando por uma data especial e por isso precisa ser celebrada como está sendo lindamente preparada toda essa celebração. Todos os meses vocês estarão aqui tendo esse tempo para parar, para recordar os feitos do Senhor ao longo desses 100 anos. Essa geração está ouvindo então da boca do Senhor por intermédio de Moisés. Vocês devem já se lembrar, foi Deus quem guiou vocês no deserto 40 anos, humilhou, provou, guardou, se sustentou com o maná que você não conhecia, e nem os seus pais, suas roupas não envelheceram, seus pés não incharam. Você já agradeceu ao Senhor por esse cuidado? Talvez você está chegando agora, ou esteja nos últimos anos na igreja, e falou, olha, eu estou participando agora, mas não se exclua da festa não, você faz parte do rebanho de Deus da Igreja Presbiteriana da Lapa hoje. Você está na 3ª geração. Muitos já partiram, muitos saudosos e queridos irmãos já partiram. Mas para você estar aqui hoje, celebrando, humanamente falando, antes de você, alguém passou por aqui. Nós que temos o privilégio de pregar a palavra, devemos lembrar os outros. Curiosamente, reverendo Sérgio, eu estava vendo um pouco da história da Igreja da Lapa e vi que o primeiro pastor dessa igreja foi o reverendo Matatias Gomes dos Santos. E eu acho que eu já te contei isso. Quando eu cheguei lá no Jardim Verônia, a rua da igreja é o nome de um pastor, porque o reverendo Efigênio, que foi o pastor que iniciou aquele trabalho, ele ficou sabendo, através da associação de moradores do bairro, que eles iriam colocar uns nomes estranhos nas ruas lá do Jardim Verônia. E ele tinha uma certa influência com o vereador, ele falou, eu posso passar para o senhor uma lista de nomes, para o senhor homenagear algumas pessoas da minha denominação? E ele falou, pois não. E aí, o bairro tem gente que não conhece a história, esse é o desafio nosso, contar quem são esses homens, né? O nome da rua da igreja é Rua Reverendo Álvaro Reis, um pastor do Rio de Janeiro. E sabe qual é a praça onde está o posto policial, a 100 metros da igreja? Praça Reverendo Matatias Gomes dos Santos. O primeiro pastor dessa igreja. E que pastoreou junto com a Igreja Presbiteriana Unida. Eu fui até o posto policial e falei com o policial que estava lá. O senhor sabe o nome dessa praça? Ele falou, Praça 11. Todo mundo chama aquela praça de Praça 11. Eu falei, mas na placa tem outro nome. É um nome grande. Eu falei, Matatias Gomes dos Santos. É um pastor presbiteriano. Um homem que fez um trabalho muito lindo em vários lugares por onde ele passou. Ele foi o primeiro pastor dessa igreja. É tempo de recordar a Igreja Presbiteriana da Lapa. Os cuidados do Senhor. Os feitos do Senhor. Mas por que eu preciso recordar? Para jamais esquecer. Nós temos um problema sério, irmãos. A gente esquece muito rápido das coisas. Quando Jesus cura os 10 leprosos, só um voltou. Por que é que ele voltou? Porque ele lembrou, eu era leproso e agora eu estou curado. Ele tinha que comparecer perante o sacerdote. Havia todo um ritual que está lá no livro de Levítico, que um leproso deveria fazer para poder voltar à sociedade, à sua família. Mas ele falou, isso pode esperar um pouquinho. Eu preciso fazer algo agora, porque eu estou lembrando de que um dia eu estava lá no mundo perdido, mas hoje eu sou um homem transformado. Eu vou ao encontro de Jesus para agradecer. Talvez você diga, além de agradecer pela história dessa amada igreja, nós temos um motivo muito maior do que o aniversário da igreja, que é uma data importante, sim. Mas qual é o principal motivo que você tem que agradecer todo dia, toda hora, todo instante? A salvação em Cristo Jesus. Eu não sou digno dela, você também não é.
mas Ele nos tirou lá das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje, meu irmão, minha irmã, você é chamado de filho de Deus, filha de Deus, membro da família do Senhor. Você é o que, querido? Você é nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas o texto continua. É tempo de recordar para não esquecer. Vamos ler agora a partir do verso 11 e vamos até o final do capítulo 8. Verso 11, leiamos todos juntos. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em quem não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. É tempo de recordar, para jamais esquecer. E ele até repete, é como se ele estivesse dando uma ênfase, porque já foi dito isso no texto anterior que nós lemos, mas ele repete, mas algumas coisas me chamam a atenção aqui. Ele diz no versículo 11 assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor. É possível, irmãos, nós nos esquecermos do Senhor? Infelizmente é. A boa notícia que eu tenho para te dar é que o Senhor não se esquece de nós. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Mas para nossa vergonha, às vezes nós nos esquecemos do Senhor. Nós entramos em desespero, nós duvidamos da providência, nós duvidamos do cuidado. Será que Ele realmente está conosco? Será que realmente Deus me guia? Será que Deus está conduzindo a minha vida? Porque eu estou passando por um momento tão difícil, Ele está tão silente, Ele não fala comigo. Às vezes nós entramos nessa onda de achar que Deus está tão silencioso, mas Deus fala no silêncio também, irmãos. É que nós não gostamos do silêncio. O silêncio é ensurdecedor para algumas pessoas. Fala alguma coisa comigo, por favor, fala alguma coisa. E Deus às vezes mantém o silêncio, porque Ele te ensina no silêncio também. Mas esse texto diz, no verso 12, essa palavra é uma advertência para nós nessa noite, para essa amada igreja que está celebrando 100 anos. Não te esqueças do Senhor, para não suceder. É o que está aí no início do verso 12. O que é que pode acontecer com uma igreja centenária? Ela esquecer como ela chegou até aqui. Ela esqueceu o caminho por onde ela veio. Louvado seja Deus por tudo que Deus tem concedido a essa igreja. Em todos os aspectos eu estou me referindo agora. Principalmente o espiritual. Mas também todo aquilo que Ele deu à igreja ao longo de todos esses anos. Pela fidelidade dessa igreja. Em serem fiéis dizimistas. Homens e mulheres generosos que ofertaram
Eu imagino que o templo que agora está sendo reformado por uma data tão especial, mas tenta imaginar, como recentemente, hoje o reverendo Sérgio me mostrou ali, os documentos, aquilo que estava dentro lá da pedra fundamental, mas tenta imaginar os irmãos lá em 1923, começando a construção, ou em 1924, na verdade, primeiro a organização e depois de outros anos, 1947, lançando a pedra fundamental, e hoje nós estamos aqui. Talvez você diga, pastor, eu nem era nascido, nem eu. Mas você está aqui hoje e não pode se esquecer do cuidado do Senhor. Mas qual é o perigo? É depois de nós desfrutarmos de tudo isso, a gente se esquecer do Senhor. Esse é o alerta de Deus. É tempo de recordar para jamais esquecer o caminho que Deus fez essa igreja percorrer. Tem partes tristes, sim. Teve momentos difíceis na história dessa igreja, porque essa igreja ela não está no estágio ainda da igreja triunfante. Ela é a igreja militante, é a igreja visível. E passamos por lutas, e não se assustem, amados irmãos, passarão ainda por outras lutas, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus diz que Ele está edificando a sua igreja. Não é isso que Jesus falou? Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmãos, se for propósito de Deus que essa igreja celebre 110, 120, 130, 140, até a volta de Jesus, aleluia! Mas não se esqueça do que Deus fez, para o seu coração não ensoberbecer. Olha o que ele fala. Vou ler o 12 mais uma vez, acompanhe. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morados nelas, tenta imaginar, 40 anos no deserto, pão e água, literalmente falando, certo? De vez em quando Deus mandava um churrasquinho lá, as cordões, mas eu não sei se eu queria comer aquele churrasco não, viu gente? Porque quem comia aquele churrasco depois morria, Porque aquele era o churrasco da murmuração. Eu não gosto desse churrasco não, porque o povo não pediu carne. Queremos carne, queremos carne, Deus mandou. E o povo morreu, como eu já vi gente falar, pastor, o dia que eu for morrer, eu quero morrer com a boca cheia. Morreram com a boca cheia de carne. As codornizes voavam baixinho. Não é isso não, mas pensa um povo que saiu daquele contexto de deserto, agora entra numa terra que mana leite e mel, que tem ribeiros, que tem mananciais profundos, e agora o povo vê um banquete, vai comer comida, carne, meu Deus, eu vou me acabar. E aí eles falam, gente, eu morei em cabana, morei em barraco, agora eu vou morar numa casa. Eu comprei uma casa, eu estou edificando uma casa. Só que tudo isso pode ser uma cilada e você se esquecer que foi o Senhor que te deu. E ele então fala, olha, para não suceder que você, depois de comer, ficar farto, depois de você ter edificado boas casas, morados nelas, depois que se multiplique, olha só, naquela época, o teu rebanho, os teus gados, os animais, olha, a tua economia, tem muita prata, tem muito ouro, ou seja, você tem muito dinheiro guardado. Você se tornou uma pessoa abundante, aí o teu coração se eleva. Verso 14, e você se esquece do Senhor. Ah, amada igreja presbiteriana da Lapa, é tempo de recordar, para jamais esquecer o que Deus tem feito ao longo da história nessa igreja. O texto também nos aponta outras coisas, e eu quero, caminhando já para o fim, ler também os versos 17 e 18. Olha só, isso é muito sério. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá forças para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. 1 Crônicas capítulo 29 diz, Davi, após convocar o povo para trazer ofertas ao Senhor, para a construção do templo que o seu filho haveria de edificar, Salomão, ele começa a exaltar o Senhor e ele diz, teu Senhor é o reino, teu Senhor é o poder, tudo é a força, porque tudo vem das tuas mãos, e das tuas mãos tu damos. Quando você oferta alguma coisa ao Senhor, quando você consagra o seu dízimo ao Senhor, a gente às vezes tem aquela sensação, olha Senhor, o que eu estou fazendo, olha o sacrifício que eu fiz, separando a 10ª parte da minha renda, trazendo uma oferta. Isso é sacrifício? Isso é gratidão. Isso é reconhecimento.
Isso é agradecimento, porque é Ele que te dá forças. A sua riqueza não foi fruto da sua força, dos seus mãos. Você teve a sua participação? Teve, é verdade. Mas não se esqueça das palavras de Jesus: sem mim, nada podeis fazer. A amada Igreja Presbiteriana da Lapa, é tempo de recordar. Talvez os meus queridos irmãos que estão aqui há mais tempo já estão fazendo isso desde que a igreja lançou essa cerimônia, essa celebração do centenário, e vão ainda se lembrar de muita coisa. Talvez agora, enquanto Deus falava ao seu coração, veio uma imagem, e você falou: meu Deus, eu viajei agora, pastor, eu fui no ano tal, eu me vi naquela casa, naquele culto, naquele grupo de irmãos, muitos não estão mais aqui, mas eu me lembrei, foi um tempo tão bom, e você está aqui hoje. Glorifica a Deus por isso. Você chegou agora e diz: eu não participei dessa parte, mas celebra essa vitória, porque celebra os pequenos começos. Você está entrando agora nesse time, nessa família. Celebra esses dias, semanas, meses, anos que você está aqui, porque Deus te trouxe para te servir, e para você servi-lo aqui, melhor dizendo. É tempo de recordar, para jamais esquecer. Não deixe que as lutas, as crises, os problemas, as tribulações, limpe da sua memória os feitos do Senhor na história dessa igreja, na sua história, na história da sua família. São muitas bênçãos. Você já teria coragem de comprar um caderno de 200 folhas e começar a escrever? Quantas bênçãos! Quantas bênçãos! Será que daria? Será que você não teria que comprar um segundo caderno? Não te esqueças de que sou eu, diz o Senhor, que te dá força para que você adquira todas as coisas que eu te dei. E não foi diferente na história dessa amada igreja. Assim como Deus guiou, cuidou, sustentou, foi o provedor daquele povo por 40 anos no deserto, este Deus é o mesmo que guia, conduz, sustenta e guarda esse rebanho que pertence a essa amada igreja. A Ele, pois, toda a honra e toda a glória. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!